Leila Pereira rasga o verbo a respeito de Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa faz mais uma postagem nas suas redes sociais, agora com o tema atualizado até o fim. Nessa postagem só aparece basicamente ele e o Felipe Luiz. O clima nos bastidores não é a das melhores. Isidro Pita, será que ele seria a melhor opção de reposição? Empresário do jogador abre o jogo e fala sobre a multa rescisória e a dificuldade da saída do atacante nesse momento. Atualização também a respeito do estádio do Flamengo e algumas notícias mais de Flamengo e Fortaleza. Você que está chegando, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Vai deixando o seu like, é muito importante também a sua inscrição. Ativa o sininho das notificações e compartilha. Manda para os seus amigos, manda para geral, que o Visão Rubro-Negra está chegando nesse final de tarde, nesse início de noite, para deixar você ainda nessa quinta-feira muito bem informado sobre as primeiras e últimas informações do clube mais querido do mundo. Então não se esqueça de amassar o like, se inscrever e compartilhar. Primeiramente, sobre o Gabriel Barbosa, não é de agora que o nome do Gabriel vem sendo vinculado a alguns clubes. E recentemente, o nome do Palmeiras estava forte no radar para a possibilidade da sua contratação. Ainda no meio do ano, eles tentaram um acordo e esse acordo não aconteceu. Em busca de esclarecer esse assunto e também ao ser perguntada, a Leila Pereira, presidente do time paulista, ela revelou que esse pedido tinha sido sim feito ao seu diretor de futebol, envolvendo todo esse imbróglio da negociação. Abre aspas para Leila em entrevista agora ao GE. Nosso diretor conversou bastante com o empresário. Fizemos propostas e as coisas não andaram bem. Eram valores muito fora da realidade do Palmeiras. Ficou inviável, não caberia para o Palmeiras. Ficou uma coisa totalmente incompatível. Desde o meio do ano, a história do Gabriel no Flamengo não é das melhores, a gente está vendo o enredo, ele deve voltar contra o Fortaleza, segundo a própria declaração do Marcos Braz. O Palmeiras era um candidato muito forte, o jogador estava sim decidido a mudar, está, na verdade, decidido a mudar de ares, mas as tratativas não deram certo, porque a Leila se assustou com os pedidos feitos pelo seu empresário. E ele permaneceu, está indo ou para o Cruzeiro ou outra equipe que coloque uma proposta mais vantajosa e que, obviamente, ele aceite. Já pensando também em outras saídas, a atualização do Júlio Miguel Neto, ainda sobre o Wesley, tá? O Wesley, que é um dos destaques na temporada, é alvo do Barcelona, deve chegar uma proposta oficial por ele nesses próximos meses, até antes mesmo da abertura da janela. Fabrício Bruno está na mira do Rennes, da França. Rennes, da França, hoje é comandado pelo Jorge Sampaoli, que já foi treinador do jogador aqui no Flamengo, que gostava dele, que ele era titular absoluto e solicitou ao Rennes da França a sua contratação. Lembrando que o zagueiro tem o sonho de atuar no exterior e é um outro cotado, além do Wesley, a deixar o Flamengo na próxima janela. Além desses dois, ainda tem dois jogadores que despertam interesses de clubes europeus, que está muito valorizado e que, de uma certa forma, é hoje considerado um dos pilares do elenco do Flamengo. Eu estou me referindo ao Léo Ortiz e também ao Gerson. Léo Ortiz hoje que já colocou seu cabelo no nevou. Promessa cumprida, essa foi a postagem dele depois da conquista da Copa do Brasil, depois de retornar da seleção brasileira, já levou ali e já aparece, né, com visual novo para o confronto terça-feira. Mas, diferente do caso do Wesley, diferente do caso do Fabrício Bruno, o Flamengo não vai facilitar nenhuma saída de Léo Ortiz e do Gerson, independente dos valores que cheguem na mesa. A gente vai estar acompanhando mais próximo todo esse processo de mercado da bola. Isidro Pita, que hoje é um dos destaques do Cuiabá, vem chamando muita atenção pelas suas atuações. E eu quero saber se você, torcedor, acredita que vale a pena contratar o Isidro Pita. Coloque aqui abaixo também o seu comentário. A torcida rubro-negra, no Twitter, no Instagram, nas redes sociais de maneira geral, tem pedido ao Flamengo para consultar, ir atrás e contratar esse atacante. Mas trago para vocês uma atualização da entrevista dele, do empresário César Arguello, no jornal paraguaio Versus, onde ele revelou que hoje a multa rescisória do Isidro Pita no Cuiabá é de 25 milhões de dólares. Além disso, o representante do jogador também reconheceu que, além da cláusula ser alta,
o que vai dificultar no processo de negociação da conversa, de uma possibilidade de transação. Ele também reconheceu que o Pita não sairia para ser reserva do reserva do reserva. Exemplo, contratar o Pita para ser a terceira opção do Flamengo, porque tem Pedro, tem Carlinhos e ele seria a terceira. Até pelo fato dele ter crescido, pelo fato dele estar sendo convocado também pela sua seleção paraguaia, então ele quer continuar ali nas prateleiras de possibilidade de vislumbrar cada vez mais essa vaguinha na seleção. E aí o empresário dele falou assim, ele nasceu no Brasil, está acostumado no futebol brasileiro. Me encantaria se ele seguisse no Brasil. Qualquer um deles, seja Palmeiras, Fluminense ou outros que estejam interessados, seria uma boa opção. Tem outros clubes também. Só que a cláusula dele é alta e eu acho complicado que alguém queira pagar. É importante convencer o Cuiabá para firmar uma cláusula baixo. A cláusula hoje é de 25 milhões de dólares. Então, assim, é uma grana para mais de 100 que você tem que contar com o Isidro. E sou muito sincera para vocês, Cuiabá não facilitaria jamais a vida do Flamengo, nem diminuiria nem 1% dessa porcentagem da sua multa. E, obviamente, a gente sabe que até o próprio empresário dele também foi questionado se existia alguma possibilidade dele sair por um valor muito inferior à sua multa rescisória. E aí o empresário dele falou, eu acredito que sim, poderia ser algo em torno de 10 milhões de dólares. Então, assim, você não paga a multa de 25, mas poderia pagar 10 milhões de dólares. E sou muito sincera para falar para vocês que não acho que o Flamengo faria isso. E, de uma certa forma, é até loucura, porque por esse preço, com um pouquinho a mais, a gente poderia monitorar um outro nome em destaque aí no futebol mundial, que talvez chegaria numa prateleira para nível Pedro, né? Para brigar, de fato, pela titularidade com o atacante Pedro. Então, quero saber a sua opinião, ainda mais pelos valores divulgados. Coloque aqui abaixo também nos comentários, tá? Sobre o estádio do Flamengo, o Coluna do Fla trouxe uma reportagem de atualizações do orçamento de quantos seriam os valores para esse estádio próprio. A previsão de inauguração, a princípio, é no final de 2029, e o Flamengo, a ideia do Flamengo é apresentar um orçamento amanhã, às 7 horas, na sede nova da Gávea, e estaria mais ou menos em custo total em torno de 1 bilhão 925. E aí esse custo, além de outros pontos a serem debatidos no orçamento, estima uma venda mais ou menos de um number rights de 1,5 bilhão, sendo assim, contando com esses descontos para antecipar a receita, o Flamengo utilizaria 800 milhões do valor adquirido para usar na obra da Praça Esportiva. Nesse orçamento, que precisa, obviamente, uma aprovação do Conselho de Administração, também tem se destacado que o custo médio por assento seria de 25 mil, com a capacidade de 75 a 80 mil pessoas no estádio, e esse valor de 1,925 bilhão seria dividido em 3 partes: terreno, operação e obra completa. E aí o Coluna do Fla traz detalhado. Terreno seria 182 milhões, operação 18 milhões e a obra completa 1,725 bilhão. O Flamengo usou esse orçamento, tá? Já está incluindo, inclusive, a descontaminação do solo, a urbanização, que é obrigatória, com base no acordo que foi feito também com a Prefeitura do Rio de Janeiro, e o Flamengo está incluindo cobertura, infraestrutura e outros itens ligados a esse setor. Então, ficaria mais ou menos avaliado nesse valor. Além disso, complementando aqui a matéria, a previsão é que alguns gastos no projeto do estádio estejam entre as temporadas de 2027 a 2029. E aí, como mencionado, a ideia é que a Praça Esportiva seja inaugurada na data de aniversário, que é novembro desse ano que a gente acabou de citar, tá? Vale destacar, importante, que a diretoria, além de tudo isso, para apresentar amanhã para os sócios e para as pessoas presentes na Gávea, a diretoria do Flamengo fez um cálculo inicial do orçamento previsto. No documento apurado lá pelo portal Mundo Rubro Negro, os dirigentes fizeram uma ressalva, entre aspas. Ressaltamos, porém, que estas estimativas poderão ser naturalmente revisadas com o avanço do projeto. Então, só para deixar muito claro aqui, algumas atualizações do que irá acontecer amanhã à noite na Gávea, tá? A arbitragem de Flamengo e Fortaleza já foi definido pela Confederação Brasileira de Futebol e eles colocaram o Anderson Daronco como responsável para apitar esse confronto na próxima terça-feira. A CBF ainda não divulgou
a escala completa da arbitragem, né? Os auxiliares, o VAR, o auxiliar de vídeo também. Isso deve ser definido ainda essa semana, no mais tardar no sábado, mas o Daronco será o responsável. A gente conhece aí a arbitragem do Daronco, espero que seja uma arbitragem limpa e que deixe o time, obviamente, jogar. Vale destacar um ponto importante para você, que é do Nordeste, você que é do Ceará, que o Fortaleza limitou a carga de ingressos para a torcida do Flamengo, tá? Então eu sei que o torcedor fica ansioso para ver o Flamengo jogando aí, mas a torcida terá um espaço limitado. Só tem uma carga de apenas 10 mil bilhetes à disposição e só em comparativo, 10 mil é muita gente. Mas no Nordeste, no Ceará, tem muito, muito mais do que isso. Só comparativo, no ano passado de 2023, foi quase 20 mil divulgado de ingressos. Dessa vez, eles cortaram pela metade e será 10 mil. Então, quando for disponibilizado, já vai pesquisando aí no ingressos.com para você, torcedor, não perder essa oportunidade de apoiar o Mengão para buscar essa vitória fora de casa contra o time do Vojvoda. Amanhã, 11h40, a gente está aqui de volta. Deixa o like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações e compartilhe, tá bom? Ótima quinta-feira para vocês. Saudações rubro-negras. Mais notícias lá no nosso Instagram, Visão Rubra _Negra. Lá a gente está postando também tudo atualizado. Saudações. Isso aqui é